Tadeu era um homem que carregava o peso de sua profissão nos ombros. Com 42 anos e mais de 2 décadas de experiência em plataformas de petróleo, ele já tinha visto de tudo, desde explosões controladas a evacuações de emergência. Seus colegas o admiravam não só pela competência, mas pela calma quase inquietante que demonstrava em situações de crise. Sempre atento aos mínimos detalhes, Tadeu tinha um método próprio de trabalho. Ele acreditava que cada sistema, cada botão e cada registro contava uma história, e era sua responsabilidade entender essas histórias para prevenir problemas. A rotina na plataforma era exaustiva, mas Tadeu abraçava isso como parte de sua identidade. Ele gostava do ambiente isolado, da solidão que o alto mar proporcionava e até do barulho constante das máquinas, que para muitos era insuportável. Seus colegas brincavam que ele tinha óleo correndo nas veias. Tamanha era sua dedicação. No entanto, por trás da fachada de técnico exemplar, havia um homem marcado por um passado de perdas e escolhas difíceis. Ele raramente falava sobre isso, mas quem era próximo sabia que Tadeu ainda carregava a dor de ter perdido o irmão mais novo em um acidente no trabalho anos atrás. Isso o tornava ainda mais meticuloso, como se estivesse constantemente tentando evitar que algo parecido acontecesse novamente. Além de seu trabalho técnico, Tadeu tinha uma paixão por tecnologia. Ele era o tipo de pessoa que desmontava aparelhos antigos no tempo livre, apenas para entender como funcionavam. Essa habilidade o tornava uma peça-chave na equipe, especialmente quando algo no sistema dava errado. Não era incomum vê-lo com uma xícara de café na mão, cercado por monitores, enquanto resolvia problemas que outros sequer entendiam. Em um ambiente onde a confiança era essencial, Tadeu também era conhecido por sua honestidade. Ele não tinha medo de questionar ordens ou de enfrentar superiores se acreditasse que algo estava errado. Essa postura, embora admirável, também o colocava em situações desconfortáveis. Houve momentos em que ele foi acusado de excessivo ou paranoico, mas Tadeu preferia carregar esses rótulos a ignorar sinais de perigo iminente. Foi em uma noite aparentemente comum que tudo começou a mudar. Durante a troca de turno, Tadeu recebeu a tradicional lista de tripulantes e, como de costume, começou a verificar os nomes e funções. Ele tinha o hábito de conferir os registros do turno anterior, uma prática que muitos consideravam redundante, mas que para ele era essencial. Foi então que algo chamou sua atenção. Um nome estava faltando. Ele tinha certeza de que, na semana anterior, aquele tripulante estava na lista. Contudo, agora, não havia nenhum registro dele. Intrigado, Tadeu decidiu investigar mais a fundo. Ele começou perguntando aos colegas se lembravam do homem em questão. Para sua surpresa, ninguém parecia saber de quem ele estava falando. Tadeu, você deve estar confundindo as coisas, disse Júlio, o chefe de segurança. Se ele não está na lista, é porque não estava aqui. Mas Tadeu sabia que algo estava errado. Ele tinha uma memória quase fotográfica e se lembrava claramente do rosto daquele homem. Determinado a encontrar respostas, ele decidiu acessar os registros digitais da semana anterior. No entanto, ao abrir o sistema, encontrou um vazio inexplicável. Todos os dados referentes ao tripulante haviam desaparecido. A inquietação começou a tomar conta de Tadeu. Algo não fazia sentido, e ele não podia simplesmente ignorar isso. Ele se lembrou das palavras de seu pai, que costumava dizer: "As respostas estão sempre lá, basta saber onde procurar." Decidido a não deixar a questão passar, Tadeu começou a mapear mentalmente seus próximos passos. Ele sabia que não seria fácil, mas algo dentro dele dizia que esse mistério era maior do que parecia. Tadeu não conseguia tirar o desaparecimento do tripulante da cabeça. Ele sabia que algo estava errado, mas não tinha provas concretas.
Seu instinto, que já o havia salvado inúmeras vezes em situações críticas, gritava que precisava investigar mais a fundo. A primeira coisa que fez foi acessar os e-mails enviados e recebidos na última semana. Ele esperava encontrar alguma menção do nome do homem. Um pedido, uma solicitação, qualquer coisa que confirmasse sua presença na plataforma. Para sua surpresa, não havia absolutamente nada. Era como se o tripulante nunca tivesse existido. "Isso não faz sentido", murmurou Tadeu enquanto passava os olhos pelo monitor. Ele olhou para Júlio, que estava na sala de controle ao lado, e decidiu insistir no assunto. "Júlio, você realmente não se lembra de ninguém novo na equipe na semana passada? Um cara mais jovem, cabelo raspado, usava um colete laranja com uma mancha de óleo no ombro esquerdo. Eu lembro dele porque ele me perguntou sobre o funcionamento do painel de válvulas na terça-feira." Júlio franziu a testa, claramente irritado. "Tadeu, eu já disse. Se ele não está na lista, ele não estava aqui. Você está se desgastando à toa. Por que não deixa isso para lá?" Mas deixar para lá não era uma opção. Tadeu sabia que não estava imaginando coisas. Ele decidiu recorrer a outra fonte: as câmeras de segurança. Se o homem esteve na plataforma, as imagens provariam isso. Ele se dirigiu à sala de monitoramento e começou a revisar os vídeos da semana anterior. Por longas horas, avançou e retrocedeu os registros, observando os corredores, a sala de máquinas e até o convés. Finalmente, ele encontrou algo. Lá estava ele, o homem que Tadeu tinha certeza de ter visto. Ele aparecia brevemente, caminhando pelo corredor do convés principal. Tadeu pausou o vídeo e ampliou a imagem. O rosto era inconfundível. Ele não estava louco. Mas quando tentou usar o sistema de reconhecimento facial para identificar o tripulante, uma mensagem de erro apareceu na tela. "Identidade não encontrada." "Isso é impossível", Tadeu sussurrou para si mesmo. A plataforma era equipada com um dos sistemas mais avançados de segurança. Cada rosto era registrado e associado a um nome e função. Como era possível que alguém estivesse na plataforma sem ser identificado? Tadeu copiou o trecho do vídeo para um pendrive e decidiu mostrar a um de seus colegas mais próximos, Ricardo, o analista de dados. Ricardo era conhecido por sua habilidade em recuperar arquivos apagados e encontrar informações ocultas nos sistemas. Se alguém poderia ajudá-lo, era ele. Ao apresentar o vídeo, Ricardo ficou tão perplexo quanto Tadeu. "Isso é estranho. Muito estranho. Se ele estava na plataforma, deveria haver um registro dele no sistema. Vou dar uma olhada mais detalhada, mas... Você tem certeza de que ninguém está brincando com você?" Tadeu balançou a cabeça. "Não é brincadeira, Ricardo. Eu o vi. Ele estava aqui. E agora ninguém se lembra dele e todos os registros desapareceram. Tem algo muito errado acontecendo." Ricardo ajustou os óculos e começou a trabalhar. Enquanto isso, Tadeu decidiu continuar investigando por conta própria. Ele começou a fazer perguntas discretamente, tentando não chamar atenção. Mas a reação dos colegas foi sempre a mesma: incredulidade. Alguns até começaram a fazer piadas, chamando-o de paranoico. "Ei, Tadeu, já encontrou seu amigo imaginário?" brincou um dos operadores durante o almoço. Ele tentou ignorar, mas a frustração estava começando a crescer. Era como se estivesse lutando contra uma parede invisível, algo que ele não conseguia compreender. No final do dia, Ricardo o chamou para a sala de monitoramento. "Tadeu, preciso te mostrar algo. Eu consegui recuperar alguns arquivos que estavam ocultos no sistema. Não sei como ou porquê, mas parece que alguém apagou intencionalmente os registros dessa pessoa. Veja isso." Ricardo mostrou a tela do computador, onde apareciam fragmentos de um arquivo com o nome do tripulante. Mas o documento estava incompleto.
como se alguém tivesse tentado destruí-lo. Havia apenas um dado legível: o nome Marcelo P. Costa. O nome era familiar para Tadeu, mas ele não conseguia lembrar de onde o conhecia. Por que alguém faria isso? Tadeu perguntou mais para si mesmo do que para Ricardo. E por que ninguém consegue se lembrar dele? É como se ele tivesse sido apagado da memória de todos. Ricardo olhou para ele, sério. Tadeu, isso vai além de um erro no sistema. Se alguém foi capaz de apagar todos esses registros, essa pessoa tem acesso a um nível muito alto de segurança. E isso significa que estamos lidando com algo muito maior do que apenas um desaparecimento. A adrenalina começou a tomar conta de Tadeu. Ele sabia que estava se metendo em algo perigoso, mas ao mesmo tempo não podia ignorar os fatos. A busca por respostas estava apenas começando, e ele estava determinado a descobrir a verdade. Não importava o custo. Tadeu sentia uma mistura de ansiedade e determinação enquanto tentava conectar as peças do quebra-cabeça. O nome Marcelo P. Costa martelava em sua mente, mas ele ainda não sabia onde já tinha ouvido falar dele. Enquanto isso, a pressão aumentava. Júlio, o chefe de segurança, começou a questionar abertamente o tempo que Tadeu estava gastando nessa investigação sem fundamento. Você pode estar comprometendo o andamento do trabalho, Tadeu. Deixe isso com a equipe de segurança, disse ele em tom ríspido, mas Tadeu sabia que não podia parar. Ricardo, que continuava ajudando às escondidas, trouxe outra peça importante para o enigma. Ele conseguiu decodificar mais partes do arquivo apagado e encontrou uma referência ao nome de uma empresa terceirizada que fornecia serviços para a plataforma. Olha isso, Tadeu. Parece que o Marcelo Costa trabalhava para essa empresa. Mas o estranho é que eles não têm nenhum registro recente dele. Isso é como se ele tivesse desaparecido antes mesmo de chegar aqui. A situação ficava cada vez mais estranha. Tadeu decidiu entrar em contato com a empresa para buscar mais informações. Depois de várias tentativas frustradas, ele finalmente conseguiu falar com alguém do setor de RH. Desculpe, senhor, mas não temos ninguém com esse nome em nossos registros. Tem certeza de que ele trabalhava para nós? Tadeu desligou o telefone, sentindo-se ainda mais confuso. Determinando que precisava de mais evidências, ele voltou às câmeras de segurança. Dessa vez, decidiu revisar as imagens em busca de algo que pudesse indicar como Marcelo entrou e saiu da plataforma. Ele observou horas de gravações até que, finalmente, encontrou algo que o fez parar. Em uma das cenas, Marcelo estava caminhando pelo corredor que levava à sala de máquinas, mas algo parecia errado. Ele não interagia com ninguém. Nenhum dos outros tripulantes parecia sequer notar sua presença. Era como se ele fosse um fantasma, uma figura invisível circulando pela plataforma. Tadeu pausou o vídeo e chamou Ricardo. Olha isso. Ele está bem aqui, mas ninguém olha para ele. Ninguém fala com ele. É como se ele não existisse. Ricardo observou a gravação com atenção. Isso é estranho, mas pode ser coincidência. Talvez ele estivesse em áreas isoladas, longe dos outros. Não, Ricardo. Isso não é coincidência. Eu lembro dele me perguntando sobre o painel de válvulas. Ele falou comigo. Tadeu estava ficando cada vez mais frustrado. Ele sabia que Marcelo estava lá, mas todas as evidências apontavam para o contrário. Enquanto investigava, Tadeu começou a sentir que estava sendo observado. Ele notava olhares desconfiados dos colegas, conversas sussurradas que terminavam abruptamente quando ele se aproximava. Até Júlio começou a agir de forma estranha, evitando qualquer menção ao assunto e desviando o olhar sempre que Tadeu tentava conversar sobre o caso. A situação atingiu um ponto crítico quando Tadeu percebeu que algumas de suas anotações sobre o caso tinham desaparecido. Ele tinha o hábito de manter um caderno com todas as informações que reunia,
Mas agora páginas inteiras estavam faltando. Isso está indo longe demais, ele pensou. Alguém estava tentando sabotar sua investigação. Decidido a proteger o que já sabia, ele começou a manter backups digitais de todas as informações importantes. Mas, mesmo assim, sentia que o tempo estava contra ele. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, mas a imagem que formavam era perturbadora. Finalmente, Ricardo trouxe uma descoberta que mudou tudo. Ele conseguiu acessar um banco de dados oculto no sistema da plataforma. Tadeu, você precisa ver isso. Encontrei registros de que o Marcelo foi designado para a plataforma, mas ele nunca deveria ter estado aqui. Parece que houve um erro na documentação. Ou talvez... não sei. Alguém o colocou aqui de forma deliberada, mas depois tentou apagar todos os rastros. Tadeu sentiu um calafrio ao ouvir isso. Deliberadamente? Por quê? E por que apagar todos os rastros? O que eles estão tentando esconder? Ricardo não tinha respostas, mas concordou que isso era um sinal claro de que estavam lidando com algo muito maior. A tensão atingiu seu auge quando Tadeu encontrou um envelope lacrado em cima de sua cama naquela noite. Dentro havia uma única foto. Era uma imagem borrada de Marcelo no convés, com uma mensagem escrita à mão no verso: "Parem de procurar". Tadeu sabia que aquilo era um aviso, uma ameaça velada para que ele desistisse. Mas, ao invés de recuar, aquilo apenas reforçou sua determinação. Ele sabia que estava chegando perto da verdade, e quem quer que estivesse tentando impedi-lo, sabia disso. Se eles acham que podem me intimidar, estão muito enganados, disse ele a si mesmo. Mas, no fundo, sentia o peso do perigo que estava enfrentando. Ele sabia que estava se metendo em algo que poderia custar caro, talvez até sua vida. Tadeu sabia que cruzara uma linha sem volta. O bilhete ameaçador não apenas confirmava que estava certo, mas também deixava claro que sua vida estava em risco. Ele passou a noite em claro, sentado em sua minúscula cabine na plataforma, estudando os fragmentos de informações que reunira. As peças estavam todas ali, mas ainda faltava algo. O motivo. Por que Marcelo desaparecera? E por que alguém faria tanto esforço para apagar sua existência? No dia seguinte, Tadeu decidiu confrontar Júlio. Ele sabia que o chefe de segurança estava escondendo algo. Assim que o encontrou no corredor, não perdeu tempo. "Júlio, precisamos conversar. Agora." Júlio suspirou, visivelmente irritado. "Tadeu, já falei para você deixar isso para lá. Não tem nada aí. Você está vendo coisas onde não existem." "Não, Júlio. Você sabe de alguma coisa e está tentando encobrir. Eu encontrei registros ocultos no sistema e agora estão tentando me intimidar. Se você sabe o que está acontecendo, é melhor falar antes que isso saia do controle." Por um momento, Júlio hesitou. Ele parecia desconfortável, como se carregasse um peso invisível. Mas então balançou a cabeça e respondeu: "Você não entende. Há coisas que não podemos questionar. Isso vai muito além de mim, de você ou de qualquer pessoa nesta plataforma. Se você for esperto, vai parar agora." Tadeu sentiu a raiva borbulhando dentro de si, mas também percebeu o medo nos olhos de Júlio. Ele não era o inimigo. Júlio estava tão preso nesse jogo quanto ele. Sem outra opção, Tadeu decidiu seguir seu instinto. Ele sabia que a única forma de descobrir a verdade era ir direto à fonte. Ele e Ricardo se reuniram na sala de monitoramento naquela noite, longe dos olhares curiosos dos outros tripulantes. Ricardo trouxe outra descoberta perturbadora. "Tadeu, encontrei um arquivo criptografado no sistema. Parece que ele foi enviado para a central da empresa 2 dias antes de Marcelo desaparecer." "Consegue abrir?" Tadeu perguntou ansioso. "Vai levar um tempo, mas acho que consigo." Enquanto Ricardo trabalhava, Tadeu começou a revisar novamente as imagens de segurança.
Ele percebeu algo que havia passado despercebido antes. Em uma das gravações, Marcelo estava entrando na sala de máquinas, mas não parecia estar sozinho. Havia outra figura na sombra, parcialmente visível. Tadeu ampliou a imagem, tentando identificar quem era. Não conseguiu ver o rosto, mas o distintivo no uniforme era claro. Era alguém de alto escalão da empresa. Ricardo, olha isso. Marcelo não estava sozinho, ele estava com alguém da diretoria. Ricardo olhou para a imagem e franziu a testa. Isso complica as coisas. Se alguém da diretoria está envolvido, estamos lidando com algo grande. Muito grande. Finalmente, o arquivo criptografado foi decodificado. O que eles encontraram chocou os dois. Era um relatório detalhando uma série de irregularidades na operação da plataforma, incluindo falhas de segurança que poderiam levar a um desastre ambiental. Marcelo, ao que parecia, havia descoberto essas falhas e tentado alertar seus superiores. Mas, em vez de corrigirem os problemas, eles decidiram silenciá-lo. Meu Deus! Tadeu murmurou, sentindo o peso da revelação. Marcelo não desapareceu por acaso. Ele foi apagado porque sabia demais. Ricardo olhou para ele preocupado. Tadeu, se eles fizeram isso com ele, o que acha que vão fazer com você? Você precisa sair daqui antes que seja tarde demais. Mas Tadeu sabia que não podia simplesmente fugir. Ele precisava garantir que a verdade viesse à tona. Ele e Ricardo começaram a transferir os arquivos para um servidor externo. Mas antes que pudessem terminar, as luzes da sala de monitoramento piscaram. Em segundos, um grupo de seguranças entrou, liderado por Júlio. Tadeu, isso foi longe demais. Entregue os arquivos agora. Não posso fazer isso, Júlio. Você sabe que isso está errado. Marcelo morreu tentando expor a verdade. Eu não vou deixar que ele tenha morrido em vão. Júlio parecia dividido, mas os outros seguranças não hesitaram. Eles avançaram para confiscar o equipamento, mas Tadeu e Ricardo já tinham enviado o arquivo para um colega de confiança fora da plataforma. Vocês podem apagar os arquivos daqui, mas a verdade já está lá fora, Tadeu disse. Os seguranças o levaram para a sala de contenção, mas o dano já estava feito. Dias depois, enquanto Tadeu aguardava as consequências de suas ações, uma série de reportagens começou a circular na mídia. As irregularidades da empresa foram expostas e várias pessoas, incluindo altos executivos, foram investigadas. Tadeu sabia que sua carreira havia terminado. Ele provavelmente nunca mais trabalharia em uma plataforma de petróleo. Mas, ao olhar para o horizonte do mar, sentiu um raro senso de paz. Ele havia feito o que era certo e Marcelo finalmente tinha a justiça que merecia. Eu me lembro daquele momento como se fosse ontem. Sentado na sala de contenção, com o som do mar batendo contra a estrutura metálica da plataforma, eu finalmente entendi o verdadeiro peso das escolhas que fiz. Não foi fácil. Na verdade, foi doloroso. Perdi minha carreira, minha estabilidade e talvez até a confiança de algumas pessoas. Mas, pela primeira vez em anos, senti que havia feito algo significativo, algo que ia além do meu próprio benefício. Quando comecei a questionar o desaparecimento de Marcelo, muitos me chamaram de paranoico. Diziam que eu estava vendo coisas, que estava obcecado com detalhes sem importância. Mas eu sabia que algo estava errado. Meu instinto, aquele mesmo que me guiou por mais de 2 décadas de trabalho em plataformas, não me deixava em paz. E quando você sente isso, quando aquele pressentimento não te abandona, é porque a verdade está te chamando. Ao longo dessa jornada, aprendi algo valioso. Não importa o quanto tentem te silenciar, a verdade tem uma força própria. Ela encontra maneiras de emergir, mesmo quando parece enterrada sob camadas de mentiras e manipulação. Eu vi isso acontecer com os arquivos que recuperamos. Eles eram provas de que Marcelo não apenas esteve aqui,
mas que tentou fazer o que era certo. Ele arriscou tudo para expor as falhas que poderiam ter custado vidas e por isso pagou o preço mais alto. Eu me pergunto, às vezes, se teria feito o mesmo no lugar dele. Antes disso tudo, talvez não. Talvez eu tivesse ficado em silêncio, convencido de que era melhor não fazer ondas. Mas algo mudou em mim durante essa investigação. Talvez tenha sido a memória do meu irmão, que também perdeu a vida por causa de negligências que poderiam ter sido evitadas. Talvez tenha sido a sensação de que, se eu não fizesse algo, ninguém mais faria. Olhando para trás, percebo que essa experiência me transformou. Não sou mais o mesmo técnico metódico que achava que podia controlar tudo. Aprendi que, às vezes, precisamos sair do conforto da rotina e confrontar o que está errado, não importa o custo. Isso exige coragem. Não a coragem que vem de enfrentar perigos físicos, mas a coragem de enfrentar a verdade e as consequências que ela traz. Eu perdi muito, é verdade, mas também ganhei algo que não tem preço. Ganhei a certeza de que Marcelo não foi esquecido. Apesar de todos os esforços para apagá-lo, sua história foi contada. Seu nome não é mais um número perdido em um registro apagado. Ele se tornou um símbolo de resistência, de integridade e de como uma única pessoa pode fazer a diferença. Enquanto espero o próximo capítulo da minha vida, sinto uma paz estranha. Não sei o que o futuro reserva para mim, mas sei que, quando olhei para o abismo, escolhi o lado certo. E isso, para mim, é o que realmente importa. E chegamos ao fim de mais um episódio do canal Fatos Inesperados. Esperamos que tenha gostado e considere nos apoiar através de um simples like. Além disso, esperamos que possa compartilhar com os amigos e se inscrever em nosso canal para novas aventuras.